No episódio de hoje eu vou trazer um baita de um vendedor, o cara que tem uma jornada espetacular. Tenho o prazer, a honra de ser um companheiro, um amigo dele. E esse cara também me apresentou um treinamento que foi um divisor de águas para mim, mudou completamente o meu mindset em relação a tudo, a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então meu papo de vendedor hoje é com Maurício Roberto Tomé. Grande Maurício. Maurício, obrigado em me receber aqui na sua casa, né? Para esse papo de vendedor. E aqui, Maurício, a ideia do nosso canal, desse papo, é trazer histórias reais de pessoas que realmente estão fazendo acontecer, dicas para essa audiência, para esse vendedor que realmente quer se aproximar, né? E conhecer histórias reais e como eu, como você, né? Como que a gente conseguiu ter resultado. Essa é a ideia do Papo com o Vendedor. Então, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. Vamos começar com você contando a sua história, a sua jornada aí. Né? Conta a história do Maurício até a gente entrar no mundo das vendas. Legal. É um prazer estar aqui com você. Além da amizade, também admiração pelo profissional. Eu te considero um dos maiores vendedores que eu conheci. E é uma honra estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho. Show, Maurício. A minha jornada, cara, sempre foi comércio. Então, eu fui criado em corredores de loja de sapato. Top. Meu pai fundou a Jô Calçados em Jacareí, lá na rodoviária de Jacareí. Foi a primeira loja com teste em 76. Eu era muito moleque, que eu sou de 73, isso é 76, 77. Enquanto a família trabalhava no bar da esquina, meu pai trabalhava com a família lá, a minha mãe ajudava ele a ter a loja, onde hoje ainda é um guichê, né? Foi desativado. Sim, a antiga rodoviária. Exatamente. Ali Jacareí. foi a primeira loja. Ali foi um embrião. Ele fechou aquela loja e aí ele teve a primeira tentativa oficial mesmo, loja grande, uma loja mesmo, sim, em Caçapava. E aí ele ficou 6 meses. Caçapava, Jacareí, até definitivamente mudar. Esse tempo todo eu fui criado, eu brincava em estoque. Porque a minha mãe não tinha com quem deixar, não tinha família ali que tivesse disponível e a gente acabou fazendo a infância brincando no meio da venda. Então, família de comércio, todos os meus tios, todos são comerciantes. Que top, eu fui criado nesse ambiente de negócio. E é o que eu faço até hoje também. A gente acaba pegando aquele bichinho e negócio, cara, não importa o que é o ramo, é venda. Negócio é vender. Então, assim, eu fui construindo a minha vida, fiz administração de empresas porque negócios da família, administração, eu fiz administração. Agora, o que acontece no mundo prático? O mundo prático você tem que tratar de faturamento. Legal. As empresas são o faturamento delas. E eu a vida toda eu estudei isso, mas também pratiquei, tive a oportunidade de conhecer muitos treinamentos, eu fui cliente de muitos treinamentos e hoje com empresas de treinamento, então assim, estou sempre avaliando venda, revendo métodos de venda. É uma história, estou com 47 anos, posso te falar aí que no mínimo uns 40 anos já sentindo o cheirinho a gente tem na venda. Legal, Maurício. E você também é especialista em marketing e varejo, né? E também Master Practitioner em PNL. Quer dizer, o comportamento de um lado e o mundo real, assim, vamos dizer, o dia a dia do outro com marketing e varejo. Então é interessante, né? Na maioria das vezes, e a ideia do canal é isso mesmo, é trazer pessoas que tenham histórias bem distintas. Porque olha só que interessante, você sai da venda de produto, que é sapato, né? E a sequência dessa história que depois vocês conseguiram construir uma das maiores redes aí, se não do Brasil, do estado de São Paulo com certeza, de venda de sapato. E aí você sai dessa venda de sapato, que é um produto, e vai para a venda de serviço. E aí você começa a mergulhar com telecom, com treinamento, com uma venda mais consultiva, vamos dizer assim. Não que vender sapato não seja uma venda consultiva também, acredito que seja, mas a venda de serviço é muito mais consultiva, né, Maurício? É diferente. A venda do varejo é uma venda
quase que automática. Você tem uma série de pessoas passando na rua, muita gente entrando e saindo. Então, aquela necessidade de prospecção é menor. Legal. Não é aquela coisa de você sair caçando o cliente. O cliente vem até você. Na venda de serviço, treinamento, telecom, que hoje eu sou distribuidor da Vivo pela MRT Telecom. E é sistema porta a porta, rua, bater na porta. É um outro mundo, Sim. totalmente diferente. Como também é um outro mundo, treinamento de liderança, treinamento de oratória. É um produto que não é comum as pessoas consumirem. Sim. Tem um percentual da população e não é o maior. As pesquisas mostram que é em torno de 15% as pessoas que têm abertura para treinamentos de forma legítima. Alguns fazem porque são obrigados. Sim. Quem gosta, quem faz, 15% da população. Que loucura. Então, assim, a prospecção, ela tem esse desafio que não é um produto que todo mundo quer consumir e você tem que criar um monte de estratégias. Então, é um mundo diferente do varejo, mas muito. Ô Maurício, e aí olha só, você tocou num ponto interessante também que eu também como treinador, acompanhando algumas empresas que a gente faz consultoria, o que eu percebo que a maior dificuldade do vendedor, principalmente o de serviço, é a prospecção, né? É essa rotina, criar formas de prospectar, de realmente chegar até o cliente, com uma abordagem assertiva, com um papo legal, e o serviço, e o produto, como você falou, você bota um cara com um microfone lá, você bota uma vitrine bacana, se a sua loja tiver um ambiente atrativo, porque quem está passando ali na rua, ou quem está entrando num shopping, independente disso, tem algum desejo embutido aqui, né? Exato. É disparar o gatilho mental para o cara ser estimulado a consumir. E no serviço, você enxerga também como o maior gap do vendedor aí a prospecção, ou você percebe que tem, lógico, nós não podemos generalizar muito, mas você percebe que hoje qual seria a maior dificuldade no seu ponto de vista? É prospectar, é você achar quem está querendo consumir o teu serviço. E aí, se a pessoa não consegue começar, ela já morre. Acabou todo o resto. É porque a prospecção, primeiro, né? A gente começa, se não tiver prospecção, não tem venda, né? Não tem Morre. apresentação, não tem negociação, não tem nada, né? Então, como que você acha o teu cliente nesse universo aí desse mundão? Esse é o grande desafio. E eu vejo que um dos pontos de serviço é iniciativa. Então, se você falar assim para mim, qual que é o comportamento que o vendedor tem que ter para ser um bom vendedor na prospecção? Pessoas tímidas, pessoas assim com dificuldade de se relacionar, de se expor, elas vão ter dificuldade na prospecção. Primeiro, e aí, olha, você novamente falando, né, dessa história da exposição, né? O vendedor, eu também brinco bastante do óleo de peroba, né? Que o cara tem que usar o óleo de peroba, tem que tirar o outro creme, tem que usar o óleo de peroba. Eu acho que o ponto é o cara ter medo de falar no telefone, ou ter medo de oferecer o produto, ter medo de se relacionar. O problema vem antes, então, né, Maurício? Com timidez, com algumas coisas do passado. Você que é um especialista comportamental também, fala um pouquinho pra gente em relação a isso. Porque, às vezes, o cara caiu na profissão, ele não entendeu muito por que ele tá ali ainda, né? O que eu também, a gente sempre fala, o cara tem que se assumir vendedor, ele tem que entender o propósito dele, o que ele tá buscando. Mas você acha que alguma coisa para trás já atrapalha na prospecção, nessa questão comportamental? Atrapalha. Falta de atitude? Atrapalha. Tem uma pesquisa que a gente da Fundação Napoleão Hill tem acesso. Napoleão Hill ele teve ajuda de alguns professores universitários. Um dos professores que teve junto com ele era de Harvard. E a pesquisa que o Napoleão Hill usou na época dizia que profissionais de venda tímidos têm até 35% menos rendimento financeiro do que os profissionais que não têm questões com timidez. Então, Maurício, você acredita que essa questão da timidez, as pessoas que têm uma dificuldade de se expor, eu brinco bastante com a história do óleo de peroba, que o cara tem que passar, isso pode atrapalhar no início da prospecção, nesse início, porque, como você bem disse, a prospecção é o primeiro ponto da venda, é onde o cara vai começar a se expor, vai vir talvez o primeiro não. Então, essa questão dele começar a se relacionar, se o cara é muito tímido, Maurício, isso pode atrapalhar? Atrapalha. A gente lá na Fundação Napoleão Hill, a gente tem acesso a alguns estudos
Um deles é relacionado à timidez. Um professor de Harvard, que era associado do Napoleon Hill, ele fala que até o vendedor tímido, ele perde até 35% em faturamento em relação a quem não é tímido. Ou seja, a timidez arrebenta com a prospecção. Agora, tem uma coisa que está antes da timidez. O que causa Maurício, a timidez? antes de você falar, quem é sem vergonha ganha mais então, né, Maurício? Opa! Não, mas não é o sem vergonha no sentido... O cara que é cara de pau, que vai lá, que não tem... Ele tem 35%, ele pode aumentar o faturamento dele em 35%. Gente, isso quem está falando não é nem o Leandro Barbancho, nem o Maurício. Napoleon Hill, pesquisa do Instituto que demonstra isso. Ou seja, a pessoa tímida, a pessoa que é muito introvertida, no mercado de vendas fatura 30% ou menos. A menos. A pessoa tem o mesmo nível de conhecimento. O mesmo Às produto, vezes, a mesma... Ela é até mais preparada intelectualmente, só que na hora que ela vai, na hora da verdade é aqui. Na hora da verdade ela murcha. Que loucura. Agora, o que está por trás da timidez? Aí... É esse que é o ponto. As pessoas Aí tímidas, só o Maurício, que é o analista comportamental. elas são travadas na sua autoconfiança. Pessoas não falam em público porque falta autoconfiança. Pessoas têm medo de fazer uma prospecção, iniciar uma primeira relação de vendas por falta de autoconfiança. Então, para a gente poder ajudar as pessoas que querem traçar uma carreira em vendas, que é uma carreira super vitoriosa, Sim. Eu não conheço vendedor que não tenha pelo menos condição de sustentar uma família. É daí para cima. O vendedor e a profissão de vendas, para mim, é nobre. O mundo gira em torno de vendas, o mundo inteiro. Então, é uma profissão bacana. Agora, você quer ir em frente com vendas, tem que trabalhar a timidez. Tem que vencer a raiz da timidez, tem que desbloquear. Que ela fica muito segura com o que os outros pensam dela. Autoafirmação. Ela fica muito preocupada ela com o que busca vão achar autoafirmação. dela. E ela tem que se preocupar em levar solução. Então, assim, na verdade, ela está... Nossa, será que essa pessoa está achando que eu sou bom? Ela está insegura. O Napoleon Hill fala, olha, você quer ser um bom vendedor? Transmita confiança para o seu cliente. Olha que interessante, né? E aí, novamente, nós falamos da venda de serviço, especificamente da venda de serviço, aonde eu acredito muito, e você também deve acreditar, que pessoas compram pessoas. Depois elas compram produto ou serviço. Quer dizer, se o cara não tem essa autoconfiança que automaticamente dispara o gatilho da timidez, é 30% a menos de dinheiro no seu bolso. Então, essa dica é muito importante. Se você é tímido, se você é introvertido, busca formas de desbloquear isso, porque 30% a mais de faturamento e é um resultado que eu sempre falo que o ciclo, tanto positivo como negativo, é real. Porque você faz uma venda, você ganha confiança. Você faz uma venda, você ganha confiança, você vai melhorando as suas habilidades, né? Porque a repetição é a mãe da maestria, no meu ponto de vista. Então, quanto mais venda, mais aprendizado, mais habilidade, mais quebra de objeção, e aí automaticamente os resultados vão acontecendo. Muito, muito pertinente essa sua colocação, Maurício, porque às vezes, assim, o vendedor, até numa reunião, você tem equipe, você sabe disso. Você faz uma reunião, você fala, vendedor, fala alguma coisa. O cara tem uma dificuldade de falar. Eu, nos meus treinamentos, eu provoco muito o cara para um vender para o outro. E aí o cara trava na frente das pessoas. Não, mas com o cliente eu sou diferente. Eu sempre falo, nós temos que estar preparados para vender a todo momento, né, Maurício? E muitas pessoas tímidas, elas têm essa dificuldade. Tem uma pesquisa que fala muito também, eu não tenho, você com certeza sabe disso. O medo de falar em público tá no topo dessa pirâmide, né? É maior do que o medo da morte. Olha que loucura. O medo de falar em público é maior que o medo da morte. Quer dizer, se o cara tem medo de falar em público, ele perde algumas oportunidades de apresentar o produto dele para algumas pessoas. Nesse momento agora que a gente está passando aí com essa pandemia, do cara botar a cara dele na internet para ofertar o produto dele. Tudo isso trava, né, Maurício? E é incrível porque tem pessoas que você está aqui conversando, ela está tudo bem. Ligou o celular, ela gela. Parece que tem um público enorme do outro lado, já na cara dela ali. Não é isso que acontece. A pessoa está na frente de um simples celular.
E ela já está preocupada com o que vão pensar dela, já vem uma insegurança. Insegurança acaba com a venda. E falar em público é um dos indícios que mostra que a pessoa tem essa dificuldade, Leandro. É tão importante saber, entender a oportunidade que é falar em público, porque muitas vezes é numa hora dessas que você se manifesta, numa reunião, num treinamento, que alguém importante está ali observando e você pode ter ali uma promoção ou uma parceria, um contrato que você está batalhando. Por quê? Porque você se expôs. Você foi... Você se vendeu. Você vendeu. Porque o vendedor, antes de vender produto ou serviço, ele vende a si próprio e as suas ideias. Sim. Ele é um vendedor de ideias. Sim. O vendedor que não se manifesta, ele já perdeu metade do caminho. Ele tem que falar, ele tem que se expressar. Inclusive o corpo. Tem muito vendedor que parece que ele está amarrado. Ele não está amarrado, mas mentalmente ele está amarrado, ele está duro. E isso não é legal. A gente tem que aprender a trabalhar, inclusive, o não verbal e soltar o corpo. Para quê? Para a pessoa sentir que você tem uma dinâmica. Usar as mãos de forma correta. Uma segurança. Eu já tive a oportunidade de ver dentro de sala da Mastermind pessoas que são da área de comunicação. Na hora de fazer uma palestra, incrível, Leandro. As pessoas ficam de pé e trançam as pernas. Travando. Ela trava e olha assim para as pessoas. Esse sinal que eu estou fazendo aqui com os meus pés agora, isso aqui é um não verbal para quem sabe do que se trata, já está vendo que a pessoa está insegura. Sim. Só que o não verbal, o nosso subconsciente está pegando. Ou seja, se é um cliente que está comprando... Está travando. E você está fazendo sinais de insegurança, com certeza você está dificultando a tua venda. Você pode estar falando a frase certa, só que o teu corpo está falando outra coisa. É muito importante a gente ter realmente a confiança, porque daí o corpo fala. Legal. Junto com a boca, o corpo se expressa. Maravilhoso. Olha quanta coisa bacana, né? A parte comportamental do vendedor, mais uma vez gritando, eu sempre falo, né? O vendedor, como todos nós, somos uma máquina de sentimentos, não uma máquina de equipamentos. Então, sendo uma máquina de sentimentos, perfeito, o tempo todo o nosso corpo vai estar expressando isso. Maurício, show de bola. Vou fazer algumas perguntas aqui para a gente poder aprofundar mais, né? Você se lembra da sua primeira venda e como você entrou no mundo das vendas? Quando eu tinha 8 anos, eu estava colecionando figurinhas. Ó, que legal. E eu estava descobrindo a música. Eu sou um grande, assim, apaixonado por música. E eu tinha um desejo de comprar o disco da banda que eu gostava. E aí era final de ano, meu pai, desde pequeno, me incentivava com vendas. E naquela época a criança não tinha o que tem hoje. Nossa, não pode trabalhar. E para mim não foi ruim. Era bem diferente. Ao contrário, eu adorei a experiência de no final do ano poder ser o vendedor da loja. Olha que legal. Então eu recebi um talãozinho, uma caneta, eu assinei o talãozinho com o meu nome e vendi para comprar aquele disco, que foi o primeiro, né, presente que eu me Você dei, se deu trabalhando naquele Natal com 8 anos. Espetacular. Então foi uma delícia. Você se sente o quê? Realizado. E naquele momento você entendeu que você era o vendedor. O que você quer? Eu já pensava assim, eu quero ser vendedor, eu quero vender mais. E aí foi o contrário, meu pai teve que me segurar. Por quê? Porque tinham funcionários que tinham a necessidade do trabalho. Eu ia lá e ia tirar a venda do pessoal. Então eu só entrava quando realmente podia, estava perdendo venda. Aí o Maurício ia lá e vendia. O vendedor falava, pô, o filho do dono tá querendo vender mais do que a gente aqui, pô. Legal, Maurício. Você entende? O desejo em mim já nasceu ali. Sim. Talvez alguns vendedores, funcionários, não tivessem o mesmo desejo que eu tinha ali. Eu realmente queria. Mas olhavam para você, com certeza se incomodavam, né? Sim, mesmo criança. Eu não tinha ainda aquela mentalidade do adulto, sim, entendendo, nossa, eu vou fazer minha vida com isso, mas eu já estava com desejos. E eu sabia que venda podia me proporcionar aquilo que eu queria. Maravilha. Maurício, você deve ter passado várias, né, de acordo com a sua jornada, mas a história mais engraçada que marcou para você numa venda, assim, alguma história engraçada, algum fato
Que você fala, caramba, só eu como vendedor passaria por isso. Quando eu mudei para São José dos Campos, eu fiquei gerenciando uma loja de saldos da Jô. E tinha uma cliente que vinha 1, 2 vezes por mês e comprava. Com o tempo, fui descobrir que ela era uma pessoa muito rica na cidade. Ó, Só que ela não comprava nas lojas normais, ela gostava de comprar pechincha. e eu no mais barato. E eu, claro, eu estava ali, né, começando uma vida adulta ainda. Sim. E querendo mostrar serviço. E aquela mulher tinha muito contato. Então, o que foi gostoso ali? Eu consegui criar uma clientela através dela. Depois que eu fui descobrir quem era, nem vou falar, mas assim, uma pessoa famosa, com um restaurante na cidade, mas na hora de comprar... Era pechincha. Era pechincha, ela gosta de preço. Quero saldo, tinha que ir no saldo. Mas assim, por gostar do atendimento, eu acabei conhecendo muita gente que tinha o mesmo padrão dela, né? Sim. São aquelas pessoas que a gente chama do smart shopper. Ele é aquela pessoa que só quer comprar na vantagem. Então, assim, é bom que as pessoas tenham essa noção. Às vezes você pode ter uma unidade de negócio só para esse tipo Só de para cliente. esse público. Então, você possivelmente numa loja mais refinada, aquele cliente não vai fazer importância para você. Mas em liquidação, se você mandar para aquele cliente, você descobre Ele vem direto. que ele tem aquele comportamento, ele vai comprar com você. E se você está interessado em limpar o estoque, ele vai funcionar. É para ele. Então, assim, olha, uma outra coisa, essa loja era ótimo para vender para os homossexuais. Ah, olha que interessante. Então, assim, outro nicho. é incrível. Então, eu tô falando, gente, de travestis mesmo, que compravam saltos altos, 39, que era saldo nas lojas, ia para a loja de liquidação, onde eu trabalhava, e olha, um passa para o outro e tal, era o tempo todo e como consomem. Que legal. São vaidosos, querem comprar em quantidade, e eu vendi bastante para eles. Olha que interessante, né? Então, um nicho de cliente, né, atraído por uma situação. E aí, olha como que a comunicação é importante, que você também está falando muito disso, né? Se você comunicar da maneira adequada, você vai achar um nicho. E se você nichar, acabou, porque aí você vai ter recorrência, né? Que é o grande ponto, é a recorrência. Legal, Maurício. E uma história não muito engraçada ou um desafio, não gosto de, a palavra fracasso é meio assim, mas aquela venda que você perdeu e fala, porque, cara, eu sou vendedor, você é vendedor. Tem hora que a gente perde, a gente não ganha todas, eu sempre falo, né? Aí o pessoal fala, ou a gente não perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Gosto dessa... Mas tem hora que você fica pé da vida, você fala, cara, não acredito. Qual foi uma dessas que você fala, essa ficou marcada? Já agora, recente na área, no serviço, né? Eu também Sim. tenho uma empresa que faz planejamento tributário, revisão tributária. Eu fui numa grande empresa e consegui negociar, mostrar todo o trabalho. O cliente estava assim, já pronto para fazer o negócio e aí chegou o contador. Ai, ai, ai. Quer dizer, a pessoa ela tem interesse no que você está fazendo, mas não é a compradora. Só que Ela não é decisora. Não, ela foi decisora naquele instante. Sim. O que aconteceu? Ela chegou e falou assim, não, isso aí dá problema. Isso aí vai dar fiscalização. Todo mundo que faz isso tem dor de cabeça. E era uma venda muito grande, um enorme de um contrato. Nossa. O cliente ele fica inseguro. Porque, na verdade, é o que você falou, né? O cliente precisa de uma segunda opinião para tomar a decisão. E aquela segunda opinião era muito importante para o negócio. E o que nos deixa triste quando você perde uma venda dessa, e é importante que as pessoas escutem, muitas vezes falam que o vendedor quer enganar, e muitas vezes é o contrário. Mas o cara fala que é papo de vendedor. Não é. O produto que eu vendo realmente traz benefício. Sim. Aquele cliente deixou de ter esse benefício. Quer dizer, você deixou de sabia- resolver um problema para o cara. Eu sabia que eu ia resolver o problema para ele, era um bom contrato para mim e ele Pra ia ele. ter o que ele estava querendo e ele não fechou por insegurança, porque uma pessoa que é importante na decisão o deixou inseguro. Quando você perde um contrato desse, é doído, porque você sabe que você tem a coisa certa. E aí você fica, sabe, você Legal. fica com aquele sabor amargo,
Mas assim, estou ainda tentando contornar essa venda que ainda não aconteceu. Logo ele troca de contador, daí ele liga para você de novo e fala, ó, Maurício, volta aqui. Legal. E a venda, assim, vamos falar da maior venda, seja em valor ou seja em desafio. Porque tem aquela venda que você fala, né? Ao longo da minha carreira, eu sempre buscava fazer, e eu acho que todo vendedor busca isso, mas eu vejo que hoje as pessoas buscam isso de uma forma meio errada. Às vezes o vendedor, ele quer a bala de prata, né? Ele quer aquela venda de 1 milhão e tal, e eu sempre tinha na minha cabeça, falei, cara, o dia que eu fechar um negócio de 1 milhão de reais, aí eu vou começar a entender que eu estou num outro patamar. Isso era um desafio meu, pessoal. Isso aconteceu há 2 anos atrás, né? A gente entrou num negócio e a gente conseguiu fazer uma venda, beleza. Qual foi essa venda para você? Qual foi um negócio que você fez que foi grandioso, que a partir desse negócio você falou assim, cara, o Maurício está indo para um outro patamar? Vender treinamento é um desafio muito grande. Ou se é, Maurício. Olha, gente... Quem já vendeu sabe, né, Maurício? Então, assim, eu já passei por diversos tipos de produto, continuo vendendo treinamentos, vendo serviços, tanto no tributário quanto como representante da Vivo. Sim. O mais difícil, sem dúvida, é vender treinamento. E os caras acham que outras coisas é difícil de vender, né, Maurício? Nossa, olha, você quer ser bom vendedor mesmo? Quer testar? Venha vender treinamento. Vende plano funerário e depois você vai vender treinamento, cara. Um dos dois, né? Qualquer ordem que você fizer, né, Maurício? Agora, o que aconteceu? É uma história relacionada a treinamentos. E eu sempre tive esse hábito de fazer demonstrações do treinamento. Sim. Botar o cara lá para experimentar. A gente acaba fazendo um sistema de geração de novos clientes, você anuncia em redes sociais, você recebe ele no hotel e você demonstra o produto. E eu recebi no Novotel um dia uma quantidade de pessoas muito boa, quase 40 pessoas. Quando terminou, a gente nunca sabe o que vai acontecer daquilo. Com certeza. A gente só sabe que a gente gastou com hotel, com coffee break. Exato. Você vai lá, você loca a sala, você põe dinheiro na frente. É gratuito, ninguém pagou nada. Isso aí. Fui fechando tudo. O que aconteceu? Eu acabei recebendo um e-mail de uma dessas pessoas que estava lá, e 2 dias depois. E ela falou assim, olha, eu quero que... Você nem estava esperando? Você pode vir para Caraguatatuba? Você nem estava esperando? Nada. Aí eu vi no e-mail escrito assim, @Caraguatatuba, né? Uhum. E ela marcou comigo na prefeitura. E eu fui. Cheguei lá, ela falou assim, olha, eu fui enviada pelo prefeito para assistir e ver se interessava, né, o treinamento. E a gente quer que você converse com a secretária. É uma secretária aqui de governo que quer saber de você algumas questões. Isso foi a primeira visita, então eu voltei para São José dos Campos, foi só essa conversa. Voltei, agendaram com a secretária. Cheguei lá nesse dia, a secretária virou assim para mim e falou, olha, eu vi aqui que vocês falam que vocês trabalham comportamentos e um deles é fazer mais que o combinado. Me fala uma coisa, como é que você vai conseguir fazer funcionário público fazer mais que o combinado? Entregar mais do que... Essa foi a pergunta de uma servidora pública. Nossa Senhora. Aí eu respondi para ela, olha, o Napoleão Hill trabalhou com serviço público nos Estados Unidos e a Mastermind no Brasil já teve vários cases de prefeitura, de Câmara Municipal. Não há nenhuma coisa nova para nós. É possível sim. Isso evoluiu para uma 3ª reunião. Aí fui para uma 4ª reunião. Foi para uma 5ª reunião. E você fica, será que vai dar mesmo? Será que não vai dar? Primeiro, quando você descobre o tamanho do negócio, o coração já dispara. Você fala, cara, preciso fazer essa venda. Aí me chamaram numa 6ª reunião. 6 visitas. 6 visitas e descendo a serra, sempre presencial. E aí nós fechamos um negócio com 30 matrículas. Olha só. Que é uma sala cheia, é o máximo que cabe numa sala da Mastermind. Para quem vem em treinamento, um cliente botar 30 pessoas numa sala... Eu lembro, eu vou te lembrar. Eu aquele dia no Novotel, eu coloquei ali 40 pessoas que eu ia uma a uma vender. Uma delas comprou uma turma inteira.
Não é pelo valor que eu estou te É contando. pelo desafio. Mas é o desafio. E dentro da Mastermind, Top. existe um hábito no grupo de WhatsApp dos vendedores. E aí o pessoal, quando faz uma matrícula, coloca uma estrela. E aí o que aconteceu? Naquele dia que eu cabia fechei, estrela no grupo. eu coloquei 30 estrelinhas e mandei no grupo. Aí a galera... Ô, louco. Ali você sente o sangue na veia. Então, Essa assim, sensação... é aquela sensação de realização de que você foi. E não foi uma venda fácil. Não teve bola. A prefeitura de Caraguá foi muito assim, Séria. correta, séria. Isso é importante. E eu segui todos os ritos. Depois eu tive que ter toda a documentação para poder atender. Uma coisa é você fechar. Outra A coisa outra é é você atender. atender toda a parte legal. Sim. E a gente teve todo esse tempo para atender e aí sim poder realizar. Então essa é uma venda que eu guardo assim no coração como uma das que mais me deixaram orgulhoso. E olha só, né? É aquilo que você acabou de falar. Quem trabalhou com treinamento, eu vendi treinamento, vendo treinamento, mas é muito desafiador, realmente precisa ter. Legal, Maurício. E aí, Maurício, assim, você com certeza, a gente falou muito da sua história, mas ao longo da sua jornada você desenvolveu pessoas, você ajudou vendedores. O intuito do canal também é esse, é deixar uma mensagem para as pessoas iniciantes, experientes, o cara que vende produto, que vende serviço, o vendedor que for. Se o cara gostar de vendas e tiver vendas, eu quero que ele saia, que ele leve alguma coisa. O que você acredita que um vendedor precisa ter, fazer, para ele ter bons resultados, Maurício? O bom vendedor, ele é uma pessoa que tem uma vontade acima da média. Para ser vendedor, você tem que ter realmente aquela vontade, porque todo vendedor recebe muito mais não do que sim, não importa onde esteja. Com certeza. Se ele não está preparado para receber não e no momento seguinte já ir para a próxima, não é a profissão para ele. Não dá para ter vendedor depressivo. E eu não estou falando que não há depressão. A depressão é uma doença do século XXI. Sim. As pessoas precisam entender que o vendedor ele tem que ter uma chama. O Napoleão Hill falava assim, desejo ardente, ardente, tem que queimar dentro de você. Sim. Então, a gente passa por um tropeço, ele dói pouco, ele dói, daqui a pouco você já está pensando na próxima venda. Resiliência e o desejo ardente de conseguir. E esse desejo ardente também, Maurício, não só de resolver o seu problema, mas de resolver o problema do outro, né? Sim. Do cliente, né? O vendedor, ele é uma pessoa que, na verdade, o que está por trás do vendedor é ser um solucionador. Ele resolve problemas dele e dos clientes. Por quê? Dele, porque ele está ali para fazer negócio, ele tem que cumprir metas. E, ao mesmo tempo, ele vai continuar cumprindo metas, não porque ele vendeu uma vez. O bom mesmo do vendedor é quando o cliente volta a comprar. Aí sim é cliente de verdade. A recorrência. Isso é vendedor. Vendedor de uma venda só, para mim, não é bom vendedor. Sim. E, sabe, se você perguntar para mim, cara, um dos maiores vendedores e que eu sigo como exemplo é o Ray Kroc do McDonald's. Tem filmes sobre ele. Claro que teve coisas muito controversas na vida dele, mas vamos tirar o lado bom. O documentário mostra, né? E cada um tem uma visão. É igual você falar do filme O Lobo de Wall Street, né? Muita gente olha por um lado e o filme traz outras mensagens. Mas tem coisas boas, né, ali. Com certeza. E eu assisti o documentário também do viu? Cara do McDonald's. E se você olhar como empreendedor, a mensagem que o documentário traz é muito de um cara que, se não fosse ele, o McDonald's não era o que é hoje, né, Maurício? O que é hoje. E o que deixou de marcado para os empreendedores as frases, a mais famosa, aquele discurso da persistência. Nada substitui a persistência. Gênios mal-sucedidos temos aos montes. Pessoas bem formadas, mas que não conseguem pagar as suas contas no final do mês. Aos montes. É um clichê. Nada substitui a persistência. As pessoas que persistem, que caem e levantam, que vão de novo, que tem esse espírito que é o espírito do vendedor, mais cedo ou mais tarde vai dar certo. Esse homem foi um homem que passou por um monte de situações, casa hipotecada, família pressionando, e o cara manteve o sonho. E hoje a gente está falando dele aqui. Por quê? Porque a persistência dele
É a persistência que todo bom vendedor tem que ter. Aí que tá a questão, né? As pessoas falam muito de legado hoje, mas o verdadeiro legado é ultrapassar a barreira do tempo, né, Maurício? É o que o Napoleão Hill faz, é o que esse cara fez. Eu acho que isso é uma coisa que nós que trabalhamos com vendas, né? Às vezes as pessoas perguntam: o que você quer deixar de legado, né? Quantos problemas você resolveu, né? Quantas pessoas você facilitou a vida ao longo da sua jornada por aqui? Eu acho que isso é muito legal. Uma outra pergunta, Maurício, é o seguinte: a sua dica para os vendedores, algo que você faz e que você acredita que esse seu comportamento, esse seu hábito muda o seu resultado. Então, basicamente, o que você faz aí no seu dia a dia que, na sua visão, alterou o seu resultado e que você pode deixar de dica para eles? Eu faço uma coisa que alguns vendedores têm dificuldade de fazer, que é se preparar. Alguns não. Preparar. Grande parte deles tem dificuldade de se preparar, né? A gente tem que estudar os clientes que a gente está prospectando, saber quais são as dificuldades que eles têm para eu saber exatamente o ponto que eu vou tocar. Você acredita que o preparo é a chave para os bons negócios, Maurício? Isso está na Bíblia. Aquela pessoa que sabe afiar o machado. Quem não afia o machado na hora de fazer o corte na floresta, tem que fazer muito mais esforço para cortar. Afiar o machado é treinar, afiar o machado é ler, afiar o machado é ler, sabe, olhar dados que vão ajudar você a vender. Não adianta só você sair de manhã com vontade, só que você não está preparado. Você vai ter que ter muito mais esforço para ter resultado. Se preparar antes significa mais resultado depois. Isso é uma rotina, é um hábito. Que você faz. Eu tenho. E eu me preparo. E na sua visão, o que o vendedor não deve fazer, que você vê o vendedor fazendo hoje, o que ele não deve fazer? Pré-julgar cliente, achar que o cliente não pode comprar baseado no bolso dele. Bola de cristal. Ele olha para o cliente... Bola de cristal furada. Em loja de sapato era o famoso caroço. Caroço Django. Ih, esse é caroço. Todo mundo era caroço. Achava que... Olhava e tinha uma bola realmente de cristal. Cansei de ver vendedor fazer vendas para clientes que fizeram compras de família e pagaram em dinheiro. Terminava, aí falava: você vai comprar parcelado? Não, eu vou pagar à vista. E o vendedor ficava com aquela cara de tirava o dinheiro do bolso, aquela peloteira. Pelota de dinheiro e pagava à vista. Aí ficava todo mundo: você é sortudo. Sortudo. Ele não teve preconceito. Ele não ficou pensando: essa pessoa não vai comprar. Aconteceu com meu irmão, isso em agência de carro. Meu irmão com um grande poder de compra, só que uma pessoa assim muito despojada. Shorts, chinelo no pé, entrou no carro e o vendedor... Nem chegou perto dele. Não falou nada. Ele saiu do carro e aí ele me chamou enquanto eu estava na oficina. Quando a gente voltou para o carro, que ele estava interessado, o carro estava trancado. Nossa, que absurdo. Olha que história. O carro estava... O cara trancou o carro. O cara trancou o carro. Olha o vendedorzão. E aí o André, meu irmão, chamou o gerente. Falou: toma o cheque aqui, abre o carro e manda o carro. 2 semanas depois ele estava comprando o carro. E não comprou naquela agência, mas ele foi na agência com o carro que ele comprou. Nossa, Maurício, que loucura. Então, assim, é um exemplo que eu vivi, meu irmão, de um vendedor que viajou totalmente na maionese. Na maionese. Não sei o que passou na cabeça dele. Imagina que aquela pessoa pode estar com alguém que tem o potencial, ou ela própria. Muitos não mostram na aparência o potencial financeiro que tem. Sim. E o vendedor não pode julgar. É uma coisa que eu sempre falo, e essa história de pré-julgamento é muito legal, porque assim, o vendedor, ele acha que o cliente vai falar quanto ele tem na conta bancária, se ele tem cheque, se ele tem cartão. Não existe isso, né? Ninguém vai dar informações. Você, quando você vai comprar, você omite informações, né? É normal, nós omitimos porque numa negociação nós queremos sempre o melhor negócio e a gente acredita que se a gente omitir, se a gente tiver uma carta na manga, a gente faz o melhor negócio. O vendedor precisa tomar muito cuidado com essa história do pré-julgamento, porque sim, perde muito negócio. E um outro ponto que você colocou que é muito importante, vender no seu bolso, né, Maurício? A gente não sabe o tamanho do bolso do cara que está do outro lado, né? Pode ser mais fundo ou mais raso. E olha, você está falando uma coisa que eu acho que vale a pena comentar com todos. Nós vendíamos muito Nike. E o Nike, na época,
O que custava um salário mínimo, ele era muito vendido. Para quem? Para quem ganhava um salário mínimo. Olha que loucura. As pessoas tinham vontade de mostrar aquele tênis onde? Dentro do ônibus. É igual o iPhone, né? O cara, às vezes, ele não tem... O iPhone é um objeto para pessoa de status. O cara pode atrasar uma conta, mas se ele tem um iPhone. E a gente via isso ali na loja. Os produtos caros da Nike eram para o público C e D. Olha que loucura. O público A muitas vezes comprava um tênis mais clean, eram tênis diferentes, talvez tão caros quanto, mas numa outra pegada. E o vendedor que, na cabeça dele, ele fala assim, nossa, mas esse tênis é muito caro, ele não vai vender para ninguém. Porque não é para ele que ele está vendendo, é para a pessoa. Ele tem que olhar a necessidade da pessoa. Uma das coisas que eu também coloco, Maurício, que eu acho que você deve comungar, né? É assim, o vendedor de Ferrari, será que ele tem Ferrari? Se ele não tem a Ferrari, se ele acredita que ele não vai ter, automaticamente ele também não vende, concorda? E esse cara, quando um cliente entra lá, mesmo ele não tendo a Ferrari, ele tem que dar uma consultoria, ele tem que mostrar para o cara, porque o cara que entra numa loja da Ferrari, se ele fizer pré-julgamento, ele não vende Ferrari para ninguém, né? É isso aí. É muito diferente. Legal, Maurício. Bom, eu quero aproveitar, agradecer e deixar você agora dar um papo para os vendedores aí, deixar uma dica, fazer a sua conclusão, te agradecer. Aproveita, deixa os seus canais digitais aí para a galera seguir. Segue o Maurício tem um conteúdo muito... Maurício, eu tenho o prazer de conhecer o Maurício, de ser um amigo, e o Maurício é um dos caras, eu sempre falo, é o cara que eu conheço, que conhece mais, ele é o especialista na biografia do Napoleão Hill. E eu descobri numa live que eu fiz com o Maurício há uns tempos atrás, que o Napoleão Hill era um vendedor, né? No treinamento a gente já tinha pincelado um pouco, mas o Maurício, como ele estudou muito a biografia do Napoleão Hill, ele trouxe isso. Então assim, segue esse cara que aqui tem muito conteúdo de valor, é um baita de um vendedor. Mais uma vez, meu muito obrigado, dá um papo para os vendedores lá, faz a sua conclusão e deixa o endereço. Legal, agradeço a amizade, agradeço essa oportunidade, é sempre rico poder falar de vendas. Eu tenho um canal no Instagram, Maurício R. Tomé, e também Mastermind Vale. Legal. Que a gente é representante para os treinamentos da Mastermind aqui no Vale, nas 39 cidades. Sim. O site, né? Nós temos o nacional que é o mastermind.com.br e eu tenho o nosso aqui local, mastermindvale.com.br. O WhatsApp é 981565268. A gente também está lá no Facebook, Mastermind Vale do Paraíba. E olha, mensagem final para vocês é: tenha paixão pelo que você faz. Querer é uma coisa que é importante, mas não é só o querer, é o fazer. E para fazer, você tem que fazer com gosto. Quem faz aquilo que gosta, chega longe. Tem aquela história do Viktor Frankl, para a gente encerrar, ele que viveu no campo de concentração de Auschwitz, quase 5 anos de campo de concentração. Então, nessa época de crise, está todo mundo muito chateado, porque está difícil. Como que a gente consegue... 3 meses. 3 meses. O cara ficou 5 anos. Então, tem gente que fala, puxa, como é que pode? E esse homem deixou uma mensagem que tem a ver com essa vontade, esse querer e o querer muito. Ele falava assim, quem sabe os porquês aguenta todos os comos. Olha que top. Quem sabe o porquê aguenta todos os comos. Então, se você sabe exatamente o que você quer da sua vida, a venda é uma forma de você conseguir tudo isso que você deseja. Eu creio nisso. Eu também. A minha vida toda a minha família, o que a gente desfruta, veio de vendas. É possível. Então, conheço vários outros bons vendedores e que fizeram fortunas com isso. Então, gente, se você sabe o que você quer, você vai aguentar todos os comos. É isso aí. Legal, esse é o Papo de Vendedor. Mais uma vez, muito obrigado. Segue a gente aí no canal, se inscreve, porque aqui vai ter conteúdo de venda de verdade, tá bom? Até o próximo episódio com mais um baita de um vendedor que a gente está trazendo aí. Maurício, obrigado. Que a gente consiga bater muito papo de vendedor ainda. É isso aí, vamos vender, pessoal. Com certeza. Valeu!